Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu tenho sido, junto com a minha esposa, a Flávia, muito bem recebido aqui. Cada hora chega alguém para nos levar, para almoçar, para jantar, para passear. E a gente está curtindo muito esse tempo aqui. Hoje tomamos aquele sorvetinho famoso, do Cairu. E os meus sabores foram açaí e bacuri. E o da Flávia foi castanha do Pará com café. Negócio maravilhoso, né? Alguns estranharam, Café tem, é uma delícia, viu? Muito bom. Então, eu queria agradecer muito a hospitalidade dos irmãos, o carinho por nós. A gente está muito feliz e vibrando também com a beleza dessa igreja, com a maravilha coral, da orquestra, É lindo demais. E Deus tem sido muito honrado, muito glorificado aqui nesses dias e através da vida dessa igreja. Então, um prazer muito grande estar aqui com os irmãos. E gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Lucas, no capítulo 5, a partir do verso 1. Ontem nós falamos sobre paixão contagiante no discipulado. A necessidade de estarmos atentos às pessoas que convivem conosco para convidarmos essas pessoas a partilharem a vida com a gente. É vida na vida. E hoje nós vamos falar então mais especificamente sobre a questão de pregar o Evangelho para as pessoas. E esse texto então é um texto lindíssimo da palavra de Deus, que fala dos objetivos mais impressionantes de Jesus para as nossas vidas. E esse texto então, ele tem um subtítulo na minha versão da Bíblia, de A Pesca Maravilhosa. Então vamos ler Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assim, assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia,
deixando tudo, o seguiram. Então, que texto mais rico da palavra de Deus, preciosíssimo. E quando a gente vê essa pesca maravilhosa e a gente lê o texto, a gente imagina que está falando do grande milagre, não é, de Deus proporcionar aquela pesca para pescadores que até então não tinham pescado nada. Mas eu olho para esse texto e penso que a pesca maravilhosa mesmo foi a pesca que Jesus fez de Pedro. Vocês percebem? Jesus pescou Pedro nessa hora para algo grandioso que ele tinha pela frente, que era plantar a sua igreja, era fundar a sua igreja, né, treiná-los para ganharem o mundo inteiro para Jesus. Então a pesca maravilhosa, mais do que a dos peixes, é a pesca de gente. E ali Jesus estava pescando Pedro e pescando aqueles outros discípulos que também eram pescadores. Mas vejam que interessante, esse texto mostra que Deus se importa com a multidão. Ele estava ali ensinando as multidões, pediu o barco emprestado ali de Pedro para poder se colocar um pouco mais distante, para que pudesse comunicar a palavra dele. A questão de acústica, ele estava ali então num lugar estratégico. Ele se preocupa com as multidões, mas nós vemos também que Deus tem um interesse muito claro pelos indivíduos. Jesus ali, ele sabia que Pedro e aqueles seus companheiros tinham passado uma noite inteira trabalhando, labutando, e estavam frustrados, lavando ali as suas redes, sem ter pescado nada, iriam voltar para suas casas, de mãos vazias. E Jesus então, ele se importa também com as nossas necessidades. Ele proporcionou então para Pedro e para aqueles pescadores uma pesca, talvez como eles nunca tinham visto antes. Então Deus se importa com as multidões, Deus se importa com os indivíduos e Ele supre cada uma de nossas necessidades. E talvez uma das maiores necessidades que nós seres humanos temos é a necessidade de sustento, de um trabalho, de uma renda, de uma realização. Nós temos necessidades básicas, todos nós, e Deus se importa sim com cada uma delas. E Deus supre, de forma sobrenatural tudo de que nós precisamos. Mas esse texto mostra que Deus tem algo ainda maior do que simplesmente garantir a nossa sobrevivência, a nossa qualidade de vida. Ele tem algo mais nobre. E o que é? É exatamente um chamado para fazer de nós pescadores de gente. Pessoas que vão muito além das suas próprias necessidades, que entendem que Deus garante as nossas necessidades. Isso não é problema para Ele. Pessoas que lançam fora então a ansiedade, confiam de que Ele é o nosso bom pastor e que nada nos faltará, mas pessoas que se abrem para algo maior, pessoas que querem passar por essa vida deixando algo muito mais precioso do que simplesmente ter conseguido sobreviver. E sobreviver de preferência com qualidade. Então nós temos que ir além desse básico, além da nossa sobrevivência, além de garantir as coisas importantes para a nossa vida. Nós temos que ter um olhar para fora, um olhar para outras pessoas, um olhar para o reino de Deus. Nós precisamos ter essa mentalidade do reino de Deus, sair de nós mesmos. E esse texto mostra isso de uma forma linda. E através daquele milagre, Simão percebeu que aquele homem que estava no seu barco, ele era o Salvador, ele era o Messias, ele era Deus. E ele se prostra ali diante desse Deus maravilhoso, se sentindo totalmente indigno. Mas Jesus fala com ele: não temas, não precisa ter medo de mim, da minha grandeza. Eu sou realmente soberano, Criador de tudo, mas eu amo você e tenho um plano muito grande para a sua vida, que é de fazer de você um pescador de homens. E é lindo que quando ele fala isso, a Bíblia diz no versículo 11, que eles, arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram.
O que foi que eles deixaram para trás? Os barcos, as redes e que mais? Os peixes. Isso é incrível, né? Eles tiveram aquilo que eles tanto buscavam, mas viram que aquilo era tão pouco diante daquela proposta que Jesus tinha para eles. Então nós temos que fazer a mesma coisa, recebendo com gratidão tudo que Deus tem nos dado, tirarmos os nossos olhos dessas coisas e voltarmos os nossos olhos para Ele e nos colocarmos à disposição dEle para fazer o que Ele quiser. E tem um texto muito impressionante também, que está em Colossenses, gostaria de convidar os irmãos a abrirem, Colossenses capítulo 5. Colossenses capítulo 5, a partir do verso 4. Eu falei 5? Não, é Colossenses 4, 5 e 6. Era só para testar se vocês estavam acordados mesmo. Brincadeira, foi uma distração mesmo. Então, Colossenses 4, versos 5 e 6. Olha o que diz essa palavra de Paulo. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Para quem Paulo estava escrevendo esse texto, essa carta? Para os crentes de Colossos. Não era para missionários de tempo integral, não era para pastores, era para os membros comuns daquela igreja de Colossos. E ele fala então que os crentes deveriam se portar com sabedoria para com os que ainda não são crentes, os que são de fora, deveriam aproveitar as oportunidades e que a palavra deles deveria ser sempre agradável, temperada com sal, para que eles soubessem como responder a cada um. E aqui traz a mesma ideia de pescadores de gente. Talvez alguns pensem que os pescadores de gente são aqueles que são chamados, como o caso de Pedro, que foi chamado para largar a sua profissão e se dedicar de tempo integral, ao ministério ali do apostolado. Mas, na verdade, todos nós fomos chamados para sermos embaixadores de Jesus. E esse texto mostra claramente Paulo falando com os membros da igreja. Eles deveriam aproveitar as oportunidades pensando naqueles que são de fora. Ou seja, todos nós somos chamados a falarmos de Jesus, a ganharmos pessoas para Jesus, aonde nós estamos. Uma vez, quando eu estava no início do meu ministério, pensando nessa palavra, eu fiz algo muito inusitado. Eu preparei um culto, eu fui lá nos arquivos da igreja, não tinha computador naquela época, então eram os arquivos mesmo, de aço ali. Peguei o fichário dos membros e vi as profissões de vários membros da igreja. E aí, quando chegou no domingo, o pessoal entrou para o culto, e o que eles viram? Tinha lá talvez umas 7 cadeiras aqui no altar, e cada cadeira é escrita, com um cartazinho, escrito uma profissão. Então tinha lá professora, médico, dentista, motorista, empregada doméstica, um monte de profissões. E aí, para surpresa dos membros, eu chamei pelo nome algumas pessoas de acordo com aquelas profissões. E aí li esse texto, que nós devemos aproveitar as oportunidades, para com os que são de fora. E aí eu fiz apenas 2 perguntas para cada um daqueles membros. Passei o microfone para eles e perguntei assim: como você, como profissional da sua área, tem aproveitado as suas oportunidades para falar de Jesus? E eu vi que alguns engasgaram, porque na verdade não estavam aproveitando coisa nenhuma as oportunidades.
estavam vivendo uma vida assim, dicotômica, não é? No domingo eu estou lá firme adorando a Deus, mas durante a semana é o meu ganha-pão. E aí no domingo eu volto, né, a adorar a Deus, mas durante a semana é a minha vida secular. Então uma separação muito rígida entre a vida sagrada e a vida secular. E esse texto mostra que não deve ser assim. E aí então alguns responderam, já estavam aproveitando oportunidades, outros ficaram meio sem graça e até reconheceram que não estavam. Mas, para a alegria deles, tinha uma segunda pergunta. E a segunda pergunta era: e a partir de agora? Como que você poderia aproveitar as suas oportunidades no seu trabalho para falar de Jesus às pessoas? E aí vários tiveram ideias novas, criativas, pensando na sua própria profissão, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo, como é que poderia usar aquele tempo? O maior tempo da vida das pessoas é geralmente ali, no seu trabalho, ali na sua escola. E a gente precisa se enxergar como embaixadores de Jesus, como pescadores de gente. Isso foi algo que aconteceu, né, na minha juventude. Na verdade, eu me converti com 8 anos de idade. Eu era uma criança e eu tinha pavor da morte antes de entregar minha vida a Jesus. E com razão. Alguém que morre sem Jesus tem que estar apavorado mesmo. E eu estava apavorado. E eu estava morando nos Estados Unidos. Meu pai, ele foi fazer o doutorado dele no Colorado, e eu tinha 6 anos de idade, meu irmão tinha 5, e nós moramos então 4 anos lá nos Estados Unidos. E fomos frequentar uma igreja batista. E eu lembro até hoje que ali nós decorávamos trechos da Bíblia, e cada versículo que a gente decorava, a gente ganhava uma pedrinha, imitando uma pedra preciosa. E eu fiz uma coleção daquelas pedrinhas, era algo muito precioso para mim. Mas um dia, a professora, lembro até hoje o nome dela, chama Irene Allen, Irene Allen. E ela então falou do Evangelho de uma forma muito clara. Usou um folheto tipo 4 leis espirituais, vocês conhecem? Só que para crianças. Né, com desenhos muito bonitinhos assim, e eu entendi claramente o plano da salvação. Eu entendi que eu estava realmente perdido se eu não cresce no que Jesus fez por mim naquela cruz, que Ele era o único mediador entre mim e o Pai, e que eu precisava confessá-lo como meu Senhor, pedir perdão dos meus pecados, e com 8 aninhos eu fiz isso. E foi lindo que essa professora, ela não fez uma oração coletiva com quem queria aceitar Jesus. Os que levantaram a mão, ela levou individualmente, um por um, para fora da sala de escola dominical, levou no corredor, e ali cada um orou individualmente com ela. E eu lembro direitinho, saindo da sala, deixando os colegas todos lá, e eu repetindo aquela oração de entrega. E eu falo que eu sou chique, gente, porque eu aceitei Jesus em inglês. É chique demais, né? E aí eu criei em Jesus. E, gente, a partir daquele dia, eu nunca mais tive medo da morte. Nunca mais. Porque eu sei que mesmo sendo um pecador, eu sou um pecador perdoado, salvo. E o meu nome está escrito no livro da vida. E eu pertenço a Jesus. Então foi um dia maravilhoso. Mas foi aos 17 anos que eu tive uma experiência que daria um outro norte para a minha vida. Eu estava no acampamento da MPC, Mocidade para Cristo, lá em Belo Horizonte, no local antigo que era na Lagoa dos Ingleses, onde hoje é o Alphaville. Eu estava ali participando de uma temporada e foi feito um apelo de consagração da minha vida totalmente no altar. E era uma noite da fogueira, né, aquele culto da fogueira, linda ao ar livre. Eu não lembro mais quem que pregou, não lembro nem mais qual foi a palavra, mas aquele dia mudou o rumo da minha vida. E o apelo foi o seguinte: se você quer hoje consagrar a sua vida totalmente a Deus, dizer para Ele que você não tem mais reservas, não tem, né, mais opiniões próprias, não tem mais projetos, que você abre mão de tudo
para se encaixar nos projetos dele. Então pegue um gravetinho no meio do mato e traz aqui e jogue na fogueira. E aí, gente, eu fiquei com muito esse apelo, porque eu fiquei olhando para trás e pensei, puxa, eu já vi em tantas temporadas aqui da MPC, e quando eu venho, eu fico assim tão crente, mas quando eu volto para casa, eu volto a brigar com meu irmão, volto a responder minha mãe, e eu acho que esse negócio não vai adiantar nada. Eu vou aqui, jogar o gravetinho, vai continuar tudo na mesma, acho que eu não vou fazer isso não. O prazo de validade é muito curto, eu pensei, sabe? Mas o Espírito Santo, ele me tocou. E eu fui constrangido, então eu falei, tá bom, Senhor, eu vou fazer isso. Eu fui então lá no mato, peguei aquele gravetinho, voltei para a fogueira e joguei aquele gravetinho, me ajoelhei ali, diante daquela fogueira e falei, Senhor, a partir de hoje, eu quero dizer que a minha vida está totalmente nas tuas mãos. O Senhor pode fazer da minha vida o que o Senhor quiser. E foi tão lindo que a partir daquele dia, Deus começou a colocar pequenos desafios diante de mim. E o primeiro deles foi muito interessante. Eu estava visitando uma outra igreja, a Igreja Batista da Floresta, e um amigo da Central estava lá também, e ele estava todo empolgado com o evangelismo. E ele chegou para mim com um pacote assim enorme de folhetos. E me entregou no final do culto e falou, Paulo, prega nos ônibus. É uma maravilha. E eu fiquei ali assim meio assustado. Como assim pregar no ônibus? E aí eu peguei aquele bando de folheto lá e sentei no ônibus, que eu só andava de ônibus naquela época, adolescente, e voltando para casa de ônibus. Eu falei, eu vou levantar aqui e vou pregar. E aí minhas pernas bambearam. O máximo que eu consegui foi dar um folheto para a pessoa do lado. E desci muito frustrado. E, gente, eu só pegava ônibus toda hora. Aí eu subia no ônibus e falava, não, hoje vai. E aí um dia eu consegui chegar lá na frente do ônibus, sabe aquela barrinha que o ônibus tem na frente? E agora eu vou virar e vou pregar. E aí chegou o meu ponto, eu desci. Preguei coisa nenhuma. Falei, gente, não é possível. Aí um dia eu falei, não, agora vai. Aí eu peguei, cheguei lá na frente, fiquei olhando para o motorista ali, falei, agora eu vou virar e vou pregar. E aí eu virei, gente. Virei, olhei para aquele povo ali e tal. Chegou o meu ponto, eu desci. Não preguei, gente. Foi muito frustrante. Aí falei, Deus, não é possível. E isso durou 3 meses. Foi uma angústia. E um dia eu não estava aguentando mais aquela angústia. Eu fui abrir meu coração na reunião dos jovens, no sábado. E falei, gente, por favor, ora por mim. Eu estou com esse desafio, não estou conseguindo. O pessoal orou por mim e tal, mas no final veio um amigo meu companheiro de batismo, o Luiz Aguirre. Ele até é um professor hoje lá na Federal, Engenharia da Automação, um cara brilhante, mas ele chegou para mim e falou assim, Paulo, esquece esse negócio de ônibus. Se isso não está dando para você, não tem problema não. O que Jesus quer é que você evangelize. Mas tem muitas outras formas. Falou, Luiz, mas na verdade eu não sei evangelizar. Ele falou, pode deixar então que eu vou te ensinar. Aí eu pensei, onde é que eu fui parar agora? Agora eu vou ter que encarar. E aí ele marcou no sábado seguinte, da gente ir para uma pracinha perto do meu colégio, Colégio Loyola, lá em Belo Horizonte. E chegamos na pracinha, e aí ele foi abordar uma pessoa, abriu a palavra, leu o evangelho, tão simples, e eu achei maravilhoso aquilo. Aí nós fomos atacar a próxima vítima, E aí ele falou, aí ele me cutucou, falou, agora é você. Aí me deu aquela bambeza nas pernas, Mas aí eu fui para frente, abri a palavra, li um versículo evangelístico e falei de Jesus para aquela pessoa e vi que era tão simples, a gente compartilhar do amor de Deus, com alguém, falar do que Ele fez na nossa vida, ler um texto da palavra e ali eu me empolguei. E a partir dali não era o Luiz que me chamava mais, era eu que chamava o Luiz e a gente ia então todo sábado para a pracinha. Depois começamos a ir para a Praça da Liberdade, que é um dos cartões postais de Belo Horizonte. Começamos a levar vários jovens, fazíamos um louvor ali no coreto, depois saímos em duplas, falando de Jesus para as pessoas. Depois Deus me deu mais um desafio,
que era de pregar no bairro, de porta em porta, né? A moda bem antiga assim, e lá fui eu com o Luiz, em várias ruas de onde ficava a igreja, no início, lá no bairro Santo Antônio, rua em rua, pregando para as pessoas nas casas, nos prédios. Teve um dia que eu lembro que nós levamos 16 portas na cara, 16, pessoas que não queriam nem saber, mas por outro lado, outras se abriram, né, e pessoas ouviram, né, a gente semeando ali a palavra. E depois, então, de volta no acampamento da MPC, eles estavam apresentando um projeto muito ousado. E eu queria que os jovens aqui, aqueles que estão estudando, seja ensino médio, seja na universidade, atentassem para essa oportunidade. Eles estavam falando sobre clubes bíblicos nas escolas. Exatamente esse texto que nós lemos. Né? Aproveitai as oportunidades. E qual era a minha profissão na época? Eu era um estudante. E ali era o meu campo missionário. E eu não estava aproveitando as oportunidades. E eles falaram então como que seria da gente conseguir uma salinha, para a gente convidar os amigos da gente no intervalo, para a gente estudar a Bíblia juntos e anunciar o Evangelho. Eu achei tão bonito aquele projeto, mas falei, mas isso aí não é para mim não, porque afinal eu estudo num colégio católico. Quando é que o diretor, né, o padre Paulo, meu xará, vai deixar a gente usar uma salinha para falar de Jesus? Nunca. Então eu descansei, falei, não, isso aí não é para mim não. Só que, de novo, o Espírito Santo não me deixou quietinho ali, não. Ele foi falando comigo, Paulo, é para você sim. E aí eu me rendi, né? Eu tinha me rendido já naquela fogueira, falei, tá bom. Eu já combinei com o Senhor que eu topo tudo, né? Então vamos lá. Mas, Senhor, eu não conheço praticamente nada da Bíblia. Como é que eu vou começar um clube bíblico, né, junto com o meu irmão, semana após semana, né, abrindo a palavra, se eu não conheço a palavra? E aí eu comecei a procurar conselhos. E o que eu queria era, como que eu faço para estudar a Bíblia sozinho? E ninguém sabia me explicar, gente. Alguns falavam assim, começa lá com a primeira carta de João. E não, mas eu queria, sei lá, algum método, né, para poder aprofundar na palavra, e ninguém me dizia nada. E finalmente, alguém chegou para mim e falou, Paulo, tem um livro do Tim LaHaye, que se chama Como Estudar a Bíblia Sozinho. Exatamente o que eu estava procurando. Imediatamente fui lá na livraria evangélica, lá no centro, comprei o livro, combinei com Deus que eu não ia dormir sem ter o meu momento a sós com Ele. E às vezes ia dormir 2 da manhã, mas não ia dormir enquanto eu não tivesse aquele momento. E um dos métodos que o Tim LaHaye apresenta naquele livro é um método baseado em 4 pontos. Então você está lendo um trecho da palavra de Deus, e aí você então tenta ver se tem ali alguma ordem da parte de Deus. Uma ordem. Também se tem ali uma promessa da parte de Deus, e também se tem ali algum princípio eterno. E finalmente, em 4º lugar, você escreve uma aplicação prática para a sua vida. E eu comprei uns caderninhos e todas as noites eu mergulhava na palavra e anotava tudo. Se tinha uma ordem, uma promessa, um princípio eterno e uma aplicação prática. Eu fui me aprofundando assim na Bíblia de uma forma simples, através desse simples método de estudo bíblico. E um dia, uma noite, eu me deparei com esse terceiro texto que eu quero ler com os irmãos. E é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Segunda Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Algumas versões trazem gentileza.
outras trazem equilíbrio. E esse texto me tocou profundamente, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. É difícil de encarar, né, um grande público, ou mesmo de abordar alguém. E esse texto me mostrou que, na verdade, Deus já tinha me dado, né, um espírito de poder, não um espírito de covardia. E eu realmente tomei posse disso, eu criei. E realmente Deus tinha me dado esse espírito. E depois então de 6 meses estudando a Bíblia, eu senti que finalmente tinha chegado a hora de começar o clube bíblico na nossa escola. E aí eu cheguei para o meu irmão, Roberto, meu irmão que era pastor, faleceu há 1 ano. Mas naquela época a gente era adolescente, eu brincava muito com meu irmão, mas eu também brigava muito com meu irmão, sabe? A gente era muito difícil, principalmente eu. Eu lembro que chegava de noite, ele com a caminha arrumada, eu ia lá e fazia assim com o cobertor dele, ó. E aí ele ia lá no meu e... Aí eu ia no lençol dele, aí ele ia no meu e terminava a gente no chão, dando soco no outro, brigando assim, feio. Eu cheguei, irmãos, a quebrar um óculos na cara dele, pra vocês terem uma ideia. Eu nunca tinha orado com ele, só eu e ele assim, sabe? E naquela noite eu senti que eu precisava, por causa do clubinho bíblico que a gente ia começar. E muito constrangido, eu sentei do lado dele e falei assim, ô Roberto, nós vamos começar o clube bíblico e tal, a gente precisa orar, né? Aí eu falei, Paulo, a gente precisa orar. E aí eu sentei do lado dele, pela primeira vez, né, a gente orou juntos, um com o outro. Gente, foi tão bonito que a partir daquela noite de oração, nós nunca mais brigamos, nunca. Acabou. E a gente passou a ter um alvo em comum, que era ganhar os nossos colegas para Jesus. E aí nós reunimos alguns crentes, naquela época tinha tão poucos crentes. Tinha uma jovem lá que era crente, mas estava assim meio fascinada pelo mundo. Um outro que era um católico, que tinha ido no acampamento da MPC, tinha se convertido, mas não quis vir para a igreja evangélica, continuou na católica, e um outro que estava mais no mundo do que na igreja. Esses eram os crentes da escola. Mas nós reunimos em casa, começamos a orar, começamos a organizar como é que seria esse clube bíblico. E redigimos uma carta, pedindo autorização do diretor para usar uma salinha. Olha que fé, num colégio católico. E preparamos muitos cartazes, né, com versículos da Bíblia para a gente evangelizar. E eu fui encarregado, então, de levar aquela cartinha para o diretor. E era meu xará, né, diretor Padre Paulo Delbo. E eu subi as escadinhas ali, os irmãos ficaram ali ao pé da escada orando, e eu com a minha cartinha na mão. Bati na porta lá, ele abriu, uma sala linda, uma mesa grande, ele era grandão assim. E aí ele falou, pois não, pode se assentar. Sentei na frente dele, estendi a cartinha assim, e aí ele foi ler a carta, aí ele olhou para mim, olhou para a carta, e falou assim, puxa, quem dera todos os jovens fossem assim, como vocês. É claro que eu vou liberar uma sala para vocês. E aí eu desci numa alegria tão grande. E aí nós celebramos, né? E aí nós fizemos aqueles cartazes, não tinha computador, então fazia tudo na mão, com aquelas canetinhas hidrocor, e pesquisamos muitos versículos evangelísticos, espalhamos aqueles cartazes do colégio, e aí fomos de sala em sala, para convidar os colegas para o clubinho. Gente, foi muita ousadia. Eu lembro eu chegando numa sala com 40 alunos, interrompendo a aula, pedindo licença, indo lá na frente e convidando o pessoal para o clubinho. E aí chegou o grande dia da estreia. E nós na maior expectativa. E aí chegamos, o pessoal foi entrando, foi chegando. Quando a gente viu, tinha 30 colegas ali. E o meu irmão ia dar o estudo, eu ia dirigir um louvor rápido ali com o violão. E aí, na hora de dar o estudo, meu irmão tremeu nas pernas. Ele estava sentadinho no chão, ele olhou para mim e falou assim, Paulo, você dá o estudo, né? Aí eu olhei para ele, que isso, Roberto? Você que preparou? Aí, graças a Deus, ele criou coragem. E aí ele pregou a palavra e foi um impacto. Na segunda reunião vieram 50 colegas. E aí a notícia se espalhou,
muita gente vindo, né, para conhecer. Algumas pessoas tomaram uma decisão por Jesus. Mais importante, né, a esposa do meu irmão, a Simone, se converteu através dele e foi edificada naquele clubinho, porque os pais proibiram ela de ir à nossa igreja. Então foi algo maravilhoso, né, o mover de Deus naquele lugar. Então, aproveitar as oportunidades. Né? Se você é um estudante, não passe pela sua escola, pela sua universidade, né, sem aproveitar essa oportunidade. Ali é o seu campo missionário. Né? Você é um médico, um dentista. O dentista, então, gente, é a mais estratégica que tem, né? O cara não pode nem abrir a boca para falar nada, né? Então você manda bala, né? Não é não? Então, gente, tem muitas oportunidades, a gente fazer amizade, a gente brilhar onde a gente está, né? A gente ser luz de verdade onde a gente está. Então, nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Então, naquele colégio Loyola, foi lindo ver o mover de Deus. No final, né, muita gente começou a fazer chacota, passavam pela salinha e falavam, lá vai a seita do reverendo Moon, né? E aí eu vinha com a minha Bíblia na mão, meu nome é Paulo Coelho Botrel Coutinho. Aí tinha um colega espírita lá que falava, lá vem o coelho e o seu tijolo, que era a Bíblia, né? Aí eu botava a Bíblia na mesa e tal, sempre querendo aproveitar as oportunidades. Então, gente, nós precisamos fazer isso. A gente tem que se enxergar, né, como um missionário, onde nós estamos. E não pensar que isso é apenas para um pastor, para um missionário, não é? Tem até uma frase muito impressionante que fala assim, se você não é um missionário, então você ainda é um campo missionário. Olha nisso. Se você não é um missionário, então é porque você ainda é um campo missionário. Você ainda precisa ser alcançado. Porque quem realmente foi alcançado, vai falar do Senhor, vai querer compartilhar, né, essa coisa maravilhosa que é a salvação em Jesus. Outro que fala também desse mesmo jeito é o Spurgeon. Tem uma frase dele terrível. Se você é cristão, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Essa é mais pesada ainda, né? Se você é um cristão e não é um missionário, então você é um impostor. Então o verdadeiro crente é alguém que entendeu. Ele foi chamado por Deus não para simplesmente desfrutar, né, da maravilha da salvação. E aí, já caminhando para o nosso fim aqui, dessa palavra, queria convidar vocês para abrirem ali no livro de Lucas, no capítulo 9. A partir do verso 23. Lucas 9, 23. Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz. Pois quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Vejam como que Jesus começa essa palavra. Ele diz, se alguém quer vir após mim. Ou seja, ninguém é obrigado a ser discípulo de Jesus. Se alguém quiser vir a mim. É interessante, não é? Que essa é uma das marcas do ser humano, comparado ao restante da natureza. Essa possibilidade, né, de aceitar, seguir a Jesus ou rejeitar. O resto da natureza, né, as plantas, os animais, eles glorificam a Deus. Eles foram programados para isso, não tem outra opção. Mas ao ser humano foi dada a opção de adorar a Deus, de segui-lo ou de rejeitá-lo. Nós temos essa liberdade de escolha. Deus nos deu isso. E eu acho que isso
glorifica ainda mais ao Senhor, quando seres que poderiam escolher não amá-lo, escolhem amá-lo. Claro, por ação do Espírito Santo, mas é como o pastor Davi Heiker falou, é algo misterioso, né? A soberania de Deus e a escolha do homem. Mas o homem pode sim rejeitar, não querer saber, mas quando ele aceita, ele traz muita glória ao nome de Deus. É como um filho, uma filha. O que alegra mais um pai? É quando um filho te obedece, porque você percebe que ele tem medo de você, ou porque ele está interessado no presentinho que você vai dar para ele, ou porque ele realmente é tão encantado com você que ele quer te agradar. Eu acho que isso que mais encanta a Deus, é quando nós realmente nos conectamos com Ele, queremos viver para a glória dEle, não porque a gente está com medo de perder alguma coisa, ou porque a gente está interessado em ganhar alguma coisa, mas por causa dEle mesmo, porque Ele é maravilhoso, Ele é digno da minha vida inteira no altar. Então Jesus diz, se alguém quer vir após mim, ninguém é obrigado, mas se quiser, aí tem que entrar debaixo dos requisitos dele. Quais são os requisitos dele? A si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então o que significa isso? Você negar-se a si mesmo, é você dizer não para a sua própria carne, é você dizer não para os seus próprios projetos, suas prioridades, suas opiniões, e se submeter àquilo que Deus quer para a sua vida. É você negar-se a si mesmo. Você abraçar talvez algo que Deus está direcionando, que vai te trazer até dificuldade, até prejuízo, mas você nega-se a si mesmo, você escolhe agradar a Ele e não a si mesmo. E aí ele fala claramente, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, disse Jesus, esse a salvará. É algo impressionante isso aqui. Uma vez um pastor chamado Wilbur Pickering, trabalhou com os índios no Brasil, um americano, ele falou exatamente sobre esse verbo, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Esse verbo perder é o mesmo verbo que está lá em João 3,16, quando fala que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Então o que significa esse verbo perecer? E aí ele deu uma explicação que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, imagina uma banana, ok? Uma banana ali no alto de uma bananeira. Qual que é o grande propósito da vida de uma banana? Isso é profundo, gente, teologia profunda, não é? Qual que é o grande propósito na vida de uma banana? Qual que é? É alimentar, não é isso? Servir de alimento para um ser humano ou para um animal. Agora imagina uma banana com consciência. Ela está lá no alto da bananeira. E alguém se aproxima para pegá-la. E ela fala, não vem não. Não vem que não tem. Né? Ela tenta o quê? Se preservar. Ela tenta salvar a própria vida. Ela não se deixa entregar. O que vai acontecer com essa banana? Vai perecer. Ela vai apodrecer no pé. E o que significa então que uma banana apodreceu? Significa que ela passou pela existência dela sem cumprir o propósito para o qual ela foi criada. E, gente, é exatamente isso que vai acontecer com todo aquele que quiser salvar a sua própria vida, que tiver aquele instinto de autopreservação, que não encarar os desafios que Deus coloca na nossa vida, porque não, isso vai dar muito trabalho, não é bem isso que eu quero, isso não tem nada a ver comigo, e a gente começa a rejeitar aquilo que Deus claramente coloca pelo Espírito Santo na nossa vida. A gente começa a dizer não para isso, não para aquilo, a gente está tentando salvar a própria vida. O que a gente vai estar fazendo no final das contas? Nós vamos estar perdendo a vida.
nós vamos perecer, nós vamos apodrecer. Eu nem estou falando de salvação, eu estou falando de uma vida para a glória de Deus. Porque a salvação é como nós cantamos, né? É pela graça, não é pelas nossas obras. Mas Deus nos chamou para sermos bênção na mão dele. E para termos vidas significativas, como Pedro, que passou a ser um ganhador de homens, um pescador de homens. E se tornou uma pessoa extraordinária, que é lembrado até hoje. Quantos nós temos, não é? Para a Igreja Católica, foi o primeiro Papa da Igreja, tem verdadeiros monumentos a Pedro, tanta coisa voltada para Pedro. Tudo por quê? Porque ele negou-se a si mesmo, ele abriu mão daquilo que ele tinha para abraçar algo maior, por mais difícil que fosse. E a gente sabe que Pedro foi um mártir, ele pagou um altíssimo preço, ele foi crucificado, de cabeça para baixo. Ele que pediu para ser de cabeça para baixo, porque ele achava que não era digno de ser morto exatamente como seu Salvador. Então, o preço pode ser alto, mas vale a pena, porque o Senhor, Ele é digno da nossa vida. Então, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de Jesus, esse a salvará. Então, vale a pena. Quando Jesus chegou para as multidões que o seguiam, discípulos em maior número, e ele falou, se vocês quiserem mesmo ser meus discípulos, lá em João 6, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. E o que aconteceu? Muitos abandonaram a Jesus, porque a palavra dele foi dura demais. Será que eles se afastaram porque acharam que Jesus estava pregando canibalismo? Vocês têm que comer da minha carne, beber do meu sangue. Vocês acham que foi por isso que eles abandonaram Jesus? Ou você acha que eles abandonaram porque eles entenderam mesmo o que Jesus quis dizer? O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que se vocês querem me seguir, tem que ser para valer. Não pode ser apenas a parte que você gosta de mim. Igual quando a gente vai num restaurante, a gente pede o quê? O menu, o cardápio. E a gente fala, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu acho legal. E a gente escolhe só o que a gente quer. E muitos estão querendo seguir a Jesus assim. Isso aqui de Jesus eu acho meio radical demais. Não dá não. Já isso aqui é legal, isso aqui é muito bom e tal, né? E aí no fundo, a pessoa é que vira referência para aquilo que ela quer fazer. E tem um autor que fala o seguinte, se você só crê naquelas partes do Evangelho que você gosta, então não é no Evangelho que você crê, é em você mesmo. Você está vivendo a sua vida baseado no que você acha. Você não se submete àquilo que é diferente do que você acha. Então, na verdade, você não está seguindo a Jesus. Você está seguindo a você mesmo. Porque Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Tem que me engolir por inteiro. E quando ele falou isso, muitos o abandonaram, multidões o abandonaram, falando, duro é este discurso, quem o pode suportar? E aí, o que Jesus fez? Ele foi correndo atrás das multidões, para dizer, calma gente, eu exagerei, vamos negociar, vamos fazer uma versão mais light, porque afinal, eu não quero perder vocês são maravilhosos, eu preciso de vocês, vamos lá, vamos refazer esse negócio. Foi isso que ele fez? Nada disso, gente. Ele virou para os seus 12 e falou assim, vocês também não querem ir embora não? Tipo assim, a porta está aberta, vocês querem ir embora também? Gente, é impressionante, Jesus não vai abaixar o padrão dele, só para poder garantir a nossa presença. Jesus é Deus. E quando ele virou para os seus discípulos e falou, vocês também não querem ir embora não? O que Pedro falou? Para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então Pedro tinha chegado naquele ponto sem retorno. Ele tinha apostado tudo com Jesus. Não tinha mais outra realidade. Se por acaso ele descobrisse que Jesus era uma farsa, ele podia muito bem se suicidar, porque ele tinha jogado tudo em Jesus.
O ponto sem retorno, né, é uma frase importante na Segunda Guerra Mundial. Quando aviões chegavam num certo lugar, eles levavam o combustível apenas para chegar, por exemplo, numa determinada área, numa ilha. E eles então tinham que decidir quando que era o ponto sem retorno. Exatamente na metade do caminho. Porque aí ele dizia, bom, agora eu tenho que decidir. Agora é hora de voltar, se eu não quiser encarar, ou então eu vou pronto para morrer. Então aquele era o ponto sem retorno. Então se ele avançasse um pouco mais, pronto, não tinha mais volta. Mas se fosse um pouco antes, ele ainda podia voltar atrás. E a pergunta é, será que nós já chegamos nesse ponto sem retorno? Que a gente já postou tudo com Jesus, e não importa o que acontecer, nós somos dele, estamos com ele e vamos glorificá-lo, seja com a nossa vida, seja com a nossa morte. É isso que Jesus está nos convidando a fazer, a negar-nos a nós mesmos, a tomarmos a sua cruz e segui-lo. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, vai perecer, vai apodrecer. Quem quer chegar no final da vida e entender que foi uma banana que apodreceu? Acho que ninguém. Mas pelo contrário, né? Aquele que perder a vida por causa de Jesus, esse sim a salvará. No sentido de ter uma vida plena, uma vida que valeu a pena ter sido vivida. Eu quero fechar esse momento dando uma oportunidade para vocês refletirem na sua própria vida. Né? Se você foi tocado nessa noite por essa palavra, né? Eu gostaria que você fechasse agora os seus olhos, baixasse a sua cabeça. Imagine que você está ali naquele acampamento, na beira da lagoa, numa noite da fogueira. E o pregador te convidou também para sair do seu lugar, buscar um gravetinho lá no mato e colocá-lo na fogueira, simbolizando a sua vida. Dizendo para Deus que a partir de hoje, você é totalmente dele. Você não quer mais colocar nenhum obstáculo, nenhuma desculpa, e você morre para você mesmo. Se você quer fazer isso hoje, nessa noite, não tem uma fogueira aqui física, mas nós podemos imaginar aqui pertinho do altar, né, uma fogueira que você vai depositar a sua vida. Então, se você nessa noite foi tocado e deseja fazer isso, eu quero convidar você a se levantar do seu lugar, vir aqui até a frente, se você quiser se ajoelhar e ter esse momento de entrega total, de consagração, dizendo para Deus, Senhor, eu reconheço, eu tenho vivido muito mais para mim mesmo do que para o Senhor, eu não tenho me soltado, e a partir de hoje eu não quero mais tentar me autopreservar, mas eu quero estar solto em tuas mãos. Se você quer fazer isso hoje à noite, venha aqui à frente. Se posicione diante do Senhor. Quando eu fiz aquilo, lá no acampamento, a minha vida nunca mais foi a mesma. Foi ali que começou toda a minha trajetória ministerial, missionária. Eu não imaginava o que viria pela frente, mas eu estava entregando tudo no altar. Então, se você quer, venha à frente, entregando-se totalmente ao Senhor. O Espírito Santo toca os corações nessa noite. Convida pessoas aqui para uma jornada mais profunda contigo, de uma entrega absoluta. Toca corações nessa noite, Senhor. Dá a muitos irmãos aqui essa alegria de caminharem de modo mais livre com o Senhor, mais solto, sem medos, totalmente entregues em tuas mãos. Faze algo lindo nessa noite, Espírito Santo.
Deus está vendo a sua decisão, a sua entrega. Deus se alegra demais com isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Deus. Se alguém mais quiser vir, fique à vontade, não tenha receio. O Senhor é um Deus maravilhoso. Senhor, eu quero te agradecer por essas vidas tão lindas, Pai, que estão aqui à frente, estão aqui se submetendo totalmente no teu altar. Toma esses corações, toma essas mentes e faz algo extraordinário através da vida dessas crianças, desses adolescentes, dos adultos. Faz algo extraordinário, Pai. Obrigado por esse momento. Senhor, inicia uma jornada linda com cada um deles, usando-os de uma forma maravilhosa para a tua glória e para que muitas pessoas te conheçam, venham a ser salvas por ti, venham a participar desse reino maravilhoso. Abençoa meu irmão e minhas irmãs aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe muito a vida de vocês. Glória a Deus. Amanhã estaremos falando sobre a paixão contagiante na oração. Nós vamos mostrar como que a oração é a chave que realmente move a mão de Deus. Nós vamos ver muito fortemente isso que o pastor falou hoje, dessa parceria, né, do ser humano com esse Deus soberano, todo-poderoso. Então, em nome de Jesus, a gente se vê amanhã. Amém? Deus abençoe vocês.